Meus irmãos, sentai-vos, tomai os vossos assentos e abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. Quero convidá-los para uma leitura no versículo 1, 2 e 3, depois o versículo 8 ao versículo 10. Todos encontraram o texto? Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 1 e 2 e 3 do capítulo, e depois o versículo 8, 9 e 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Glória a Deus. Nós estamos hoje na presença do Senhor Jesus e deveríamos ministrar que nós somos o sal da terra e, mais do que isso, a luz do mundo, porque se complementa o versículo. Está registrado na Bíblia. E hoje, na condição de sal da terra, eu desejei ministrar dentro de uma parábola que na realidade é uma tríplice parábola. No capítulo 15 nós encontramos que Jesus estava com seus discípulos e diz a Bíblia que chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos? Publicanos eram judeus que cobravam impostos, que se apresentavam para os romanos para cobrar imposto. E por causa desta função, dessa condição de cobradores de impostos, eles eram tidos como pessoas impuras, pessoas desprezíveis. Às vezes, o que faz o homem o leva a esta condição, a essa situação de ser considerado pela sociedade uma pessoa desprezível. E assim eram os publicanos, cobradores de impostos. Eram considerados pela sociedade judaica como pessoas desprezíveis. Mas o texto diz que, além dos publicanos se chegarem a Jesus, também se chegavam a ele os pecadores. E quem eram os pecadores? Eram pessoas diferentes? Hoje, pecador é todo aquele que nós consideramos, é todo aquele que não tem Jesus como seu Salvador. Mas, na realidade, naquela condição, naquela situação, neste contexto bíblico, pecador era todo judeu também, que não observava a palavra do Senhor. Era como se fosse um crente desviado. No judaísmo, desde criança, as pessoas eram ensinadas a guardar a religião judaica. E aqueles que se distanciavam, aqueles que deixavam de praticar a religião judaica, mas viviam sem religião, na condição de judeu, mas sem religião, viviam na prática do pecado. Estes eram chamados de pecadores. Então nós temos dois grupos aqui que se chegam a Jesus. Os publicanos, que eram pecadores, eram pessoas desprezíveis, e temos também um outro grupo chamado de pecadores, que eram outras pessoas que também estavam afastadas da palavra do Senhor. Mas para que vinham? O que eles vinham fazer? O que eles queriam? O que desejavam? O que era que estava nos seus corações? Diz a Bíblia que eles vinham, eles chegavam-se a ele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E estas pessoas se chegavam a Jesus. E Jesus não as repelia,
Não, pelo contrário, ele mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então essas pessoas se chegavam a eles, mas com que propósitos? Diz a Bíblia que eles se chegavam a ele para o ouvir. Bem-aventurado, mais bem-aventurado é ouvir do que falar. Bem-aventurados são os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Está escrito no livro do Apocalipse. E ora, estas pessoas se chegavam enquanto Jesus estava a ensinar a palavra de Deus. Mas juntamente com essas pessoas, chegavam-se a ele também dois outros grupos de pessoas. Está no versículo 2. Veja o que está escrito. E os fariseus e os escribas murmuravam. Os fariseus e os escribas eram guardiões da palavra de Deus daquela época, mas eram hipócritas, eram fingidos, eram pessoas que se diziam religiosas, mas na realidade só tinham a aparência de religião, porque não viviam uma religião interior, não viviam uma religião de coração. E estes, por nome de fariseus e escribas, em vez de chegarem-se a ele Jesus para o ouvir, chegavam-se a ele para murmurar. O que é murmurar? Murmurar é tecer comentário negativo acerca de uma pessoa. Enquanto publicanos e pecadores estavam perto de Jesus para o ouvir, escribas e fariseus estavam ao lado de Jesus para murmurar, para criticar, para tecer comentários negativos. Então nós temos aqui 4 grupos de pessoas. Nós temos publicanos, nós temos pecadores, nós temos escribas e nós temos fariseus. E estes fariseus diziam: este recebe pecadores e come com eles. Porque na realidade, irmão, Jesus, diz a Bíblia, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, está escrito, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Para isso veio o Filho de Deus, para salvar, não para punir, não para condenar, não para extorquir, não para julgar o mundo, mas ele veio para salvar os pecadores dos seus pecados. Mas escribas e fariseus não sabiam disso. Eles não sabiam, não guardavam esta palavra nos seus corações, não tinham Jesus como verdadeiramente sendo o Filho de Deus. E como eles estavam a criticar a Jesus, que Jesus recebia, que Jesus comia com eles, é estranho. Hoje nós ofertamos, hoje nós servimos, hoje nós nos sentamos a uma mesa com pessoas que não são crentes. Nós realizamos culto como este e nós fazemos questão de convidar pessoas não crentes para participar dos nossos encontros, porque a palavra de Deus nos ensina assim, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O nosso desejo é que tivéssemos aqui hoje essa igreja superlotada também de pessoas não crentes, porque estas pessoas não crentes, elas representam aqueles que vinham ouvir Jesus e sentar-se à mesa com ele. Então não é estranho, nossos cultos não são seletivos. Hoje nós temos um congresso com mocidade. Nós temos um grupo de jovens que estão agradecendo a Deus, glorificando a Deus pelo que Deus já fez em vossa vida. Porque Jesus a transformou essa mocidade em sal da terra e luz do mundo. E é isso que somos. Enquanto sal da terra, estamos para salgar. Enquanto luz do mundo, estamos para iluminar. Para iluminar e salgar, para que o mundo não se estrague. Os irmãos já pensaram, já se perguntaram, se não houvesse igreja na face da terra? Os irmãos já se perguntaram, se não houvesse jovens, crentes, salvos em Jesus Cristo, como não seria este mundo de hoje? Estamos a perguntar. E como isto acontecia? Jesus diz o versículo 3, e Jesus propôs uma parábola dizendo... E nesta parábola, Jesus vai contar 3 parábolas. Primeira parábola que ele vai contar é a parábola da ovelha perdida. Ele vai fazer comentários acerca da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida.
E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Está tudo dentro da mesma parábola. E nesta noite, nós escolhemos para falar nesse congresso de jovens acerca da parábola da dracma perdida. Veja bem, a primeira parábola haviam 100 ovelhas e uma das ovelhas se perdeu. O pastor deixou as 99 ali no aprisco e foi atrás daquela ovelha que se havia desgarrado. Isso mostrando que no meio de 100 pessoas que estão servindo a Deus, se lá tiver um jovem, se lá tiver um adolescente, se lá tiver uma senhora ou um senhor, o Senhor vai buscar, porque o projeto de Deus é salvar o que se havia perdido. E é nesse texto que nós encontramos esta realidade. No meio de 100, uma ovelha que se perde, Jesus vai atrás dela. Mas na segunda parábola nós temos uma mulher que tem 10 dracmas, 10 moedas. Aquelas moedas eram próprias das camponesas, quando recebiam um dote de casamento, recebiam um colar que elas amarravam, colocavam sobre a cabeça com 10 moedas. E aquilo ali fazia uma diferença para elas. Aquilo ali seria como um tesouro para elas. E ali nós encontramos que uma dessas dracmas se perde. Então nós encontramos 10 moedas e uma se perde. Significa também dizer que no meio de 10 salvos, se um dos salvos se perder, Jesus vai atrás, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós encontramos, no meio de 100, Jesus busca uma ovelha perdida. Não tem problema. No meio de 10, Jesus busca uma dracma perdida. E agora a última parábola é a parábola do filho pródigo, onde nós encontramos 2 irmãos. Eles estão na mesma casa, morando debaixo do mesmo teto. Um irmão serve a Deus com alegria. Aliás, serve o seu pai com alegria. O outro irmão já não serve o seu pai com tanta alegria, mas serve também. Como nós sabemos, o irmão mais novo desperdiçou os seus bens. E o irmão mais velho, ele ficou em casa achando que agora estava bem controlado os seus bens e ele administrava. Mas quando o seu irmão novo volta para a casa dos seus pais, ele fica triste. Meus irmãos, infelizmente hoje ainda é assim. Eu espero que esta igreja, como uma igreja nova no Senhor, não entre por esse caminho. Presbítero Denilson, algumas igrejas, quando um desviado volta para Jesus, a igreja se fecha o coração, não quer receber, não quer dar espaço, não quer dar lugar. Mas feliz é o grupo de jovem, que quando o jovem está afastado e volta, aquele grupo de jovem abre espaço para ele, a fim de que ele possa ser reintegrado no meio da sua comunidade e possa adorar assim o Senhor. Então, nesta parábola, nós encontramos no meio de 100 ovelhas, uma que se perde, e o pastor daquela ovelha vai atrás daquela ovelha. Não importa se é apenas uma ovelha. Se uma ovelha só, no meio de 100, não faz falta, mas faz. A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É o que está escrito aqui. 10 moedas, uma se perde, mas eu tenho 10 moedas, uma só se perde. Isso também fala dos nossos talentos. Quantos talentos nós temos? Quantos jovens não falavam em línguas? Quantos jovens não saíam para o culto matutino? Quantos jovens não iam buscar o pecador que estava em casa e desejava vir à casa do Senhor? Quantos jovens não vinham para a escola bíblica dominical? Quantos jovens não faziam muitas coisas da casa de Deus, mas deixou de fazer uma e está consigo? Mas uma só não vai fazer falta. Vai fazer falta sim. Aquela mulher perdeu uma dracma perdida e ela não teve sossego enquanto não achou aquela moeda que se havia perdido. Se você deixou algo se perder na sua vida espiritual, é hoje que você põe no seu coração o desejo e o dever de buscar a dracma perdida. Vamos para a parábola. Jesus está contando a parábola aos escribas e fariseus. Enquanto Jesus procurava se explicar para escribas e fariseus, os pecadores e publicanos estavam a ouvir a palavra a palavra de Jesus. Eu pergunto muitas vezes nos nossos cultos, quantas vezes nos nossos cultos, enquanto alguém está ouvindo a palavra de Deus,
outra alguém está torpedando, outra alguém está mandando mensagem. Não é assim? Às vezes a gente encontra alguém com o celular na mão, durante a mensagem ele está mandando mensagem para outro, durante a mensagem da palavra de Deus ele está recebendo torpedo de outro. Mas, meus queridos, o verdadeiro torpedo nesta noite aqui é diretamente com a presença de Deus. Envia um torpedo para o céu e o Senhor com certeza vai torpedar nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus, o Senhor vai torpedar espiritualmente nossa vida. Vamos para a leitura da parábola. Versículo de número 8. Já explicamos aqui. Isso aqui são 3 parábolas. Já explicamos um pouquinho de cada uma dessas parábolas. Mas a segunda parábola, que é a parábola da mulher. A parábola da mulher. Os irmãos podem repetir comigo? A parábola da mulher que tinha 10 dracmas. A parábola da mulher que tinha 10 dracmas. Eu disse nessa noite que aquela mulher provavelmente fosse uma camponesa. Fosse uma aldeã, fosse alguém que morava fora das grandes cidades. E Jesus, conhecendo esse povo, ele vai contar essa parábola. Ele vai dizer qual é a mulher que tendo 10 dracmas. Dracmas era uma moeda de uma certa importância, que era usado para enfeitar também o cabelo, a cabeça das mulheres. Ora, e se essa mulher perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Meus queridos, eu entendo que essa mulher perdeu a dracma onde? Onde foi que essa mulher perdeu a dracma? Ela perdeu em casa. Tem coisas que nós perdemos em casa. A primeira parábola, onde foi que a ovelha se perdeu? Pergunto vocês. A ovelha se perdeu saindo do aprisco. Ela saiu do aprisco e foi para caminhos diferentes que não se conhecia. Vocês podem imaginar, porque aquele pastor, quando ele encontra aquela ovelha, diz a Bíblia que lá no versículo de número 5, ele diz: e achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Geralmente as ovelhas, quando se desgarravam, elas se prendiam no meio de moitas, no meio de rochas, ou às vezes caíam em buracos que não dava para sair mais. E o pastor ia ali, tomava aquela ovelha, porque a ovelha não conseguia mais andar. Tomava a ovelha pelas pernas, colocava nos seus ombros e saía com aquela ovelha sobre os seus ombros. E agora eu pergunto a vocês, o que faz uma ovelha nos ombros de alguém que a carrega? Com certeza, ela libera aquilo que está no seu intestino e vai soltando nas costas daquele que está carregando. Portanto, eu encontro ali aquela ovelha lançando fezes nas costas daquele que a carrega, urinando também nas costas daquele que a carrega. Mas o pastor que carrega aquela ovelha, ele vai voltando triste, irmãos. Ele vai chorando, ele vai lamentando. Não, pelo contrário, diz a Bíblia, e chegando em casa, convoca os amigos e de vizinhos, e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Glória a Deus. Ele vai levando a ovelha nas costas. Não importa o que vai acontecendo nas suas costas, mas ele vai com alegria. Ele diz: eu achei você. Foi assim com você. Foi assim com você. Nós estávamos perdidos e Jesus nos achou lá onde nós estávamos. Colocou em suas costas e nos trouxe para a sua casa. E agora nós estamos nesta noite nos alegrando na sua presença, porque ele nos achou porque estávamos perdidos. Glória a Deus. Aquela ovelha se perdeu fora de casa. Isso fica o exemplo para nós, para os jovens, mormente para os jovens. Quando alguém se desgarrar, alguém tropeçou lá para o seu trabalho, alguém se envergonhou, não sentiu mais vontade de vir à casa do Senhor, é dever da mocidade, como obreira, como obreiro do Senhor, ir atrás, colocar nas costas e trazer com alegria, e chegando na igreja, convocar a igreja e fazer uma festa, porque aquela pessoa estava desgarrada e foi achado. O presbítero Denilson me confidencia de que domingo
lá em Brasília, a partir desse sistema eletrônico de transmissão de culto, alguém ouviu a transmissão de culto, alguém viu a transmissão de culto e se reconciliou com Jesus. Aquela ovelha estava longe. Eu não sei se ele hoje pode me ouvir, mas se você pode me ouvir, se você pode me ver, saiba que nós também nessa noite estamos alegres porque você voltou para a casa do Senhor. Estamos em festa porque Jesus tem trazido ovelhas perdidas. Estamos em festa porque haviam outras ovelhas no aprisco. Estamos em festa porque a todos nós Jesus nos achou. Versículo de número 8. Ora, agora Jesus vai dizer qual é a mulher, qual é a dona de uma certa propriedade, qual é o dono de um certo bem, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, que sendo possuidora de 10 joias, se perder uma dracma, não acende a candeia? Eu pergunto a vocês novamente, onde essa mulher perdeu a dracma? Dentro de casa. E o que foi a primeira providência dela? Quando ela percebeu que perdeu a moeda. Irmãos, jovens, às vezes acontecem conosco. Alguns bens espirituais nós perdemos e não percebemos. É por isso que a nossa vida de oração deve ser contínua. A nossa vida de leitura de Bíblia não deve ser algo assim esporádico, algo assim periódico, mas deve ser algo diuturnamente. A palavra de Deus, uma vez que ela é lida, à medida que lemos a Bíblia, ela vai falando conosco. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos a Deus, nós falamos com Deus. A gente lê a Bíblia para ouvir Deus falar conosco. Nós oramos para falarmos com Deus. Deus fala conosco e nós falamos com Ele. Ele fala conosco e nós falamos com Ele. Nós falamos com Ele e Ele fala conosco pela sua palavra. Às vezes não percebemos a dracma perdida, mas nesta noite vamos fazer uma introspecção. Introspecção é aquele olhar para dentro. Deus é diferente de nós. Nós olhamos só para o que está à nossa frente, para o que está atrás, para o que está do lado direito, lado esquerdo, para cima e para baixo. Mas você tem ainda um outro olhar que ninguém pode olhar com você. Ninguém pode olhar por você. É aquele olhar para o lado de dentro. Como estou hoje na presença do Senhor? Qual é a minha situação espiritual? O que eu tenho feito ultimamente para agradar a Deus? Posso ter, em algum momento na minha vida, desagradado a Deus? Porventura, esse meu namoro está condizente com a palavra de Deus? Porventura, esse casamento que eu pretendo realizar, Deus está neste negócio? São reflexões, são pensamentos que o moço, a moça hoje não pode deixar de fazer, porque nós só temos duas condições: ou levamos Deus para o nosso casamento, ou Deus fica do lado de fora. E nesta noite nós vamos optar: quero Deus comigo, eu quero Deus na minha vida. Você jovem pode dizer: eu quero Deus no meu namoro. Você jovem pode dizer: eu quero Deus no meu noivado. E nós que somos casados podemos dizer: eu quero Deus no meu casamento. Eu quero Deus na minha vida de casado. Porque, meus queridos, para que não aconteça conosco, Jesus diz lá no Apocalipse: eis que estou à porta e... Se alguém, quem é este alguém? É qualquer pessoa que seja. Aí é indefinido, o pronome é indefinido. Quem é este alguém? Pode ser qualquer pessoa. Mas se alguém ouvir a minha voz, publicanos e pecadores iam ouvir a voz de Jesus. Eles estavam com Jesus para ouvir a sua voz. Bem-aventurado é aquele que ouve a voz do Senhor. Ouve a voz, vinde ouvir, vinde escutai, vinde prestai atenção na voz do Senhor. Aquela mulher, ela percebeu a tempo que ela tinha perdido aquela dracma. E quando ela percebe que perde a dracma, diz o texto bíblico, ela acende a candeia. A candeia, a lamparina,
Porque não sei se vocês conhecem essa linguagem, eu creio que uma boa parte de vocês não conhecem. Só os interioranos, aqueles que já moraram em chácaras, em roça, quando na ausência da luz elétrica, havia luz a querosene, havia luz a azeite, havia luz a combustível, outros combustíveis. E geralmente, quando se ia dormir, ou nas casas mais escuras, que as casas na Palestina eram casas fechadas. Hoje nossas casas têm janela de um lado, tem janela do outro. Na Palestina era diferente. Palestina, geralmente, as casas não tinham janela, por causa do vento. O vento trazia muita areia, soprava muito. Por causa da época do frio, era muito frio. Então as casas não tinham janela, não tinham muito recurso, era só uma porta. Então quando a lâmpada se apagava, ficava tudo escuro. Então era necessário acender a lâmpada para achar alguma coisa dentro de casa. Quando aquela mulher perdeu aquela dracma, perdeu aquilo que ela tinha de melhor, quem sabe havia sido o presente do seu esposo, quem sabe Jesus tem lhe presenteado na sua vida espiritual com algum bem material ou espiritual, e você acha que está perdendo, ou você já percebeu que possa ter perdido. Aquela mulher, diz a Bíblia, que ela perdeu. E a primeira providência foi acender a lamparina. Acender o candeeiro. Ou seja, existe azeite em nossa vida espiritual para acendermos a chama do Espírito Santo na nossa vida nesta noite? Aleluia. Aleluia. Tem azeite em nossa vida suficiente para que quando riscarmos aqui o fósforo, ou acendemos ou ligarmos o isqueiro, vai acender a nossa lâmpada. Tem azeite aí, mocidade? Azeite significa a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é derramado como azeite sobre a igreja. É a chama do Espírito Santo que acendendo na nossa vida, nós vamos ser a luz do mundo e sal da terra. Quando a Bíblia diz, vós sois sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, diz a mesma Bíblia, com que há de se salgar? O que quer dizer o sal se tornar insípido? O sal, vocês sabiam, curiosamente, que a palavra salário vem de sal? Pois é, uma das primeiras moedas de troca de pagamento, já no antigo, nas datas mais antigas, mais remotas, antes que houvesse a moeda cunhada, a moeda impressa, antes que houvesse essa moeda, o sal era moeda de troca. Se pegava um pacote de sal e ali se pagava a diária do trabalhador. Pegava o pacote de sal, porque sal naquela época tinha valor. Hoje sal praticamente não tem valor de nada, não vale nada, é a mercadoria mais barata no supermercado, é o sal. Mas naquela época o sal, o quilo de sal, valia hoje aí por uma diária, por 50, 60 reais de alguém que trabalha assalariado. E daí veio o nome salário. Sal, salário. Veja que a palavra, ela só elasticeu-se, ela só se incumpridou, porque era o sal. Mas havia muitos falsificadores de sal. Eles colocavam gesso no sal, gesso em pó, para aumentar a quantidade de sal, para que eles pudessem ganhar mais dinheiro. Trambiqueiro e gente que faz falcatrua, sempre teve. Você vai num posto de gasolina, são poucos os postos de gasolina que não tem gasolina adulterada. Eles põem aí tudo que é tranqueira, elementos outros que não é gasolina. E sal também eles faziam. E Jesus disse, se o sal se tornar insípido. Quando é que o sal se torna insípido? É quando ele perde o sabor. Quando se coloca gesso no sal, aos poucos o gesso vai tirando a salinidade do sal. E o sal vai perdendo o sabor. E Jesus disse, olha, quando ele se torna insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Gesso no sal estraga a qualidade do sal, leva o sal a se tornar insípido. E nós, na nossa vida, o gesso representa tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus.
Então, sal não pode se tornar insípido. Se tem alguma coisa estranha no sal, ele vai perdendo a sua salinidade. E quando ele perde a sua salinidade, ele agora só serve para ser jogado fora. Não pode ser mais aproveitado. Então, meus queridos, que este tema tão bem sugestivo, disse-lhe Jesus, vós sois o sal da terra. Então, cada um tenha cuidado com o sal que Jesus deu na sua vida. Vocês têm esta responsabilidade diante de Deus. Ter cuidado para que não haja mistura, para que não haja nada estranho, para que não venha se estragar essa mercadoria tão gloriosa que o Espírito investiu em cada um de nós. Meus irmãos, já conversei demais, já falei muito. E o nosso texto, estamos apenas conversando. Vamos fazer o fechamento aí. Até 9h30, pode ser? Até 9h30, pode ser? Aleluia. Então vamos falar mais um pouquinho acerca do texto. Aquela mulher, ela acende a candeia. Aquela mulher acende E para acender a candeia eu preciso de quê? Azeite, óleo, combustível. E mais do que isso, eu preciso também de quê? Fogo, eu preciso de fogo. Nós temos o azeite do Espírito Santo e Deus tem o fogo do céu. Aleluia. Que Ele nesta noite, como o Espírito Santo, possa acender nossas lamparinas, nossas candeias, nossas lâmpadas. Que os nossos interruptores espirituais possam estar conectados com o céu. E quando nós tocarmos ali, vai haver uma chama, uma verdadeira chama do Espírito. Aquela mulher acende a lamparina. E o que ela faz mais? Ela varre a casa. Para se varrer a casa, ela precisa do quê, irmãos? De uma vassoura. Ela precisa de um instrumento de limpeza. E eu pergunto a vocês, qual é a ferramenta de limpeza que nós conhecemos pela Bíblia? Chama-se Palavra de Deus. A Bíblia diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Publicanos e pecadores estavam ali para ouvir a palavra. Publicanos e pecadores estavam ali para ouvir a palavra. E à medida que a palavra penetrava em seus corações, ia limpando. A palavra limpa, a palavra de Deus vai limpando o homem do pecado, vai limpando o homem dos maus costumes, vai limpando o homem dos vícios, vai limpando o homem da idolatria, da feitiçaria, das jogatinas. É a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A mulher pega a vassoura. O Espírito Santo nesta noite pega a palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. E nesta noite Ele está a nos limpar. Nesta noite Ele está a aplicar esta palavra em nossos corações. A Bíblia diz, jovem, vocês são o quê? Forte. E já tendes vencido o maligno. Por quê? Por que vocês venceram o maligno? Por que vocês venceram o maligno? Porque a palavra de Deus está em vós. Quanto mais palavra, mais limpo fica. Quanto mais Bíblia, mais limpeza se torna a casa. Quanto mais Bíblia no coração, mais nós vamos procurar a dracma. A mulher com a lamparina na mão e a vassoura na outra, ela agora estava empenhada em procurar a dracma perdida. Ela varre a casa. Quanta sujeira aquela mulher não descobriu. Não é assim? Às vezes a gente pega um texto da Bíblia, eu vou ler um pouquinho a Bíblia, e a gente começa a ler a Bíblia, mas isso aqui, eu não estou direitinho aqui. Isso aqui eu precisava melhorar. Isso aqui eu precisava dar uma caprichada. Aquele rapaz que toca bateria,
que faz uso da bateria, quando lê a Bíblia diz, isso aqui eu preciso dar uma melhoradinha aqui. A irmã que canta na regência, na hora de escolher os hinos, ela vai dizer, olha, esse hino aqui está mais apropriado do que aquele outro. E ela vai se ajustando na palavra, a palavra vai se ajustando na sua vida, e ela vai nos tornando mais crente, mais cristão, e vamos aprendendo a adorar a Deus. Aquela mulher acende a candeia, varre a casa, e busca de que maneira, irmãos? Ela busca com diligência. E o que é diligência? Ela busca com diligência. Já pensou se ela só varresse a casa? Ela levava a moeda embora e jogava no lixo. Ela não percebia. Mas à medida que ela varre, ela presta atenção. Porventura a moeda não está aqui. Ela afasta um vaso, dá uma varrida, olha se a moeda está ali. Ela afasta a cama, vê se a moeda está embaixo da cama. Ela dá uma olhada ali junto à louça, quem sabe ela perdeu aquela moeda junto à louça. Ela dá uma olhada, põe a lâmpada, é Bíblia, põe a lâmpada, acende a lâmpada, pega a vassoura onde tem a sujeira. Bíblia, palavra, azeite, presença do Espírito Santo, fogo dos céus, presença de Deus na vida. E são esses elementos que ela vai usar na sua diligência. Até, diz o texto bíblico, até achar. O que foi que nós perdemos até o dia de hoje? Mas, pastor Vicente, hoje é um congresso de jovens, mas uma boa oportunidade para pedir a cada um de nós, não só vocês, mas a cada um de nós. Você já percebeu? Você sente alguma falta de porventura de algo na sua vida? Então hoje à noite é o momento de nós começarmos a procurar. Jesus, onde está aquela língua estranha que eu falava? Jesus, onde está aquele cântico maravilhoso que eu cantava? Jesus, onde está aquela vontade de ler a Bíblia? Jesus, onde está aquele negócio? Eu tinha um desejo forte de evangelizar, de orar, de falar de ti para os pecadores. São perguntas como estas que nós estamos a convidar vocês para nós fazermos esta reflexão. Aquela mulher, ela vai achar. Onde quer que a moeda esteja, ela vai achar. Onde estiver esta moeda, ela vai procurar. Ela pode ter caído na abertura do solo. É possível que o solo esteja rachado e aquela moeda tenha caído na fenda do solo. Mas ela vai varrer, ela vai aplicar a limpeza, ela vai acender a lâmpada e ela vai achar a moeda. Ela vai ser teimosa, ela vai insistir, ela não vai abrir mão, ela quer servir a Deus, ela quer ser melhor, ela quer servir ao Senhor, ela quer se consagrar, ela vai ser uma boa esposa, ela quer ser aquela boa esposa. Vai ser uma vergonha a falta daquela moeda no seu colar, as pessoas vão olhar para ela, vai estar faltando, mas ela vai achar. E o texto bíblico diz, e achando-a, convoca as amigas. Aleluia. Oh, aleluia. Aquela mulher, quando acha a moeda, ela convoca as amigas. Ela tinha amigas, né? Quanta gente não tem mais amigas, né? Faz o aniversário, fica escolhendo na igreja. Só vou chamar Maria, Francisca e Antônia. Aquela, não chamo que eu não gosto dela. Não, essa também não chamo que não vou para a casa dela. Essa com a cara dela. Essa também não chamo que na última festa dela ela não me chamou. É assim mesmo. Então precisa achar o amor. Precisa achar a dracma perdida do perdão. A dracma perdida do perdão. Não consegue perdoar. Namorou com aquele rapaz, aquela moça tomou o namorado dela, pronto, virou inimigo dos dois. É inimiga que não olha nem para a cara daquela moça. Meu Deus do céu, para onde é que nós estamos indo, né? Mas nesta noite, em nome de Jesus, vamos procurar essa dracma perdida. Tem alguma dracma perdida, mocidade? Irmãos, tem alguma dracma perdida na nossa vida? Então vamos acender o quê? A lâmpada. Vamos pedir que o Senhor Jesus nos ilumine nesta noite.
Vamos pegar a vassoura, que representa a limpeza produzida pela palavra de Deus. Vamos deixar o Espírito Santo usar a palavra. Tem alguma dracma perdida, adolescentes? Tem alguma dracma perdida aí, crianças? Tem alguma dracma perdida, irmãos mais idosos, senhores e senhoras? Há alguma dracma perdida na nossa vida? Então é hora de procurar. É hora de procurar. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos achar. E quando acharmos, nós vamos fazer festa. E vamos nos lembrar dessa festa, naquele congresso, naquela noite que o pastor pregou uma mensagem que parece que não tinha muito a ver conosco. Eu achei a minha dracma perdida. E a Bíblia diz, assim digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até os anjos fazem parte da nossa festa. Glória a Deus. Até os anjos, irmãos, fazem parte do nosso trabalho. Aparentemente, nós não estamos vendo anjos aqui. E eu não sou pregador de anjos. Mas os anjos estão acompanhando as nossas atitudes, o nosso comportamento. E quando nós nos comportamos condignamente, conforme a palavra de Deus, os anjos se alegram diante de Deus. Quem gostaria, eu não vou perguntar, quem gostaria de estar alegre pela a presença dos anjos? Não vou perguntar assim não. Mas quem gostaria de alegrar os anjos nesta noite? Vamos alegrar os anjos nessa noite? Vamos alegrar os anjos nessa noite? Então vamos procurar nossa dracma. Vamos acender a lamparina. Vamos acender a tocha. Vamos acender a lâmpada diante de Deus. Vamos pegar a vassoura, que é a palavra de Deus. E vamos procurar. Vamos procurar. Vamos procurar. Até achar. E quando acharmos, vamos fazer festa. Festa em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em nome do Senhor.